Bom, olá, eu sou Janaína Câmara da Silveira, sou jornalista. Morei na China de 2007 até 2013 e nesse período trabalhei na agência de notícias Xinhua, que é a agência estatal chinesa, e também dei início ao projeto Radar China, que busca interpretar um pouco da China em português, enfim, para o público aqui no Brasil. Nesses meus anos de China, mesmo depois tendo voltado ao Brasil, eu não deixei de seguir os movimentos chineses, fiz mestrado em economia na China aqui no Brasil e dedico parte da minha pesquisa a tentar entender os movimentos de internet. E eles estão sempre muito ligados à inovação na China. Eu acho que é um setor que mostra que a China não só copia, apesar de muitas vezes a gente falar nas cópias dos produtos chineses, mas ele também tem a ver com a disseminação da informação na China, através da internet, o e-commerce, que é uma grande revolução, e a própria economia digital financeira da China, onde não se usa mais o dinheiro, o papel, enfim, e várias trocas são feitas via celular. Quando eu cheguei na China, em 2007, a China tinha só 16% da sua população online. Apesar disso, já eram 210 milhões de pessoas, ou seja, o Brasil estava online na China. E hoje esse número já deu um salto para 57,7%, ainda assim bastante inferior a vizinhos como a Coreia do Sul e ao Japão. Isso mostra que essa internet ainda tem espaço para entrar muito mais gente online. Esse gráfico traz um pouco do quanto como as pessoas acessam essa internet, né? Então, muita gente faz o acesso via telefone celular, smartphone. Hoje em dia já é quase 100%, são 98% dos chineses usando celular, como se estivesse aqui. É uma extensão do corpo. E, em função dessas inovações que a China acabou incorporando no seu ambiente digital, o celular não é apenas uma ferramenta para conversar, ou uma ferramenta de trabalho, para planilhas, e-mails. Na verdade, ali você faz os seus pagamentos, você faz seus investimentos, pede empréstimo, consegue, no caminho do trabalho para casa, pedir seu jantar, pedir até o supermercado da semana, enfim. Tem alguns dados bastante interessantes. Nas grandes cidades, se você faz uma compra via internet, ela vai chegar mais ou menos em até 1 hora na porta da sua casa. Então, mostra a dependência que as pessoas têm do celular. Além do celular, eu acho muito engraçado que na China todo mundo tem aquele power bank. Então, não interessa se você não vai ter uma tomada para a sua energia, você vai estar sempre com o seu telefone plugado. Esse gráfico ele traz também, então, essa evolução, tanto dos usuários de internet quanto a adoção de tecnologia mobile. Acho que na cor aqui não ficou, acabou sumindo um pouco. Tem um outro dado que eu acho que não está aparecendo para vocês. Esse dado mostra, então, que são 73%, ou quase 74% já das pessoas que acessam a internet são urbanas. Tem também, então, um gap bastante forte em relação ao usuário que é urbano e ao usuário que é rural. Na internet da China, ainda rural, muita gente deve acabar entrando nessa onda. Mas em 2007, quando eu cheguei lá, a China estava ainda engatinhando, como eu falei, só 16% das pessoas estavam online, apesar de já ser esses 210 milhões de pessoas. Existia uma percepção de que a internet era, na verdade, uma zona de comunicação especial. Eles faziam essa brincadeira um pouco com zona econômica especial, que é um nome que as primeiras zonas que puderam receber investimento estrangeiro da China, lá em 78, quando a China se abriu, começaram, então, a fazer da China essa fábrica do mundo, né? Que, como ela ficou chamada, até pelo menos os 2000. A internet era vista como essa zona de comunicação especial. O, então, primeiro-ministro da época, o ministro Wen Jiabao, fazia chats com a população, todo mundo esperava aquele chat que era anual. E as pessoas usavam a internet não só para falar um pouco da sua vida, mas elas faziam suas petições, seus pedidos na internet, mesmo que a gente perceba a China como um ambiente de informação bastante filtrada, ou bastante, a gente usa a palavra censurada, e, na verdade, há realmente muito filtro na comunicação oficial chinesa, e as empresas
que operam dentro da China, na verdade, elas têm sim que cumprir certos padrões estabelecidos junto ao governo, mas ainda assim a internet dava esse maior respiro para que as pessoas pudessem falar. Aqui, então, quando eu falo em inovação, e eu estou falando lá de 2007, separei 3 empresas que eu acho que já eram bastante dinâmicas quando eu cheguei lá. A gente tem aquela primeira que é o Pinguinzinho, que é o QQ. Ele era um aplicativo de mensagem instantânea, como a gente tinha o Messenger na época, até que não era tão inovador. Mas ele tinha uma base muito grande, quase todo chinês que estava online usava o QQ para se comunicar com outro chinês. E esse Pinguinzinho, o QQ, pertence à Tencent, que hoje é uma das principais empresas de comunicação instantânea na China e de pagamento móvel. E muito dessa base dos consumidores chineses foi criada a partir do QQ. Mas uma empresa que eu acho bastante inovadora é o Taobao. Ele pertence à Alibaba, que é a gigante chinesa também, do e-commerce. Ela acabou indo cada vez mais para o e-commerce. E ela também é uma grande plataforma de pagamento digital, através de uma subsidiária que se chama Ant Financial. E nessa época do Taobao, os chineses já começavam a consumir, mas muitos deles não tinham banco, não tinham conta de banco, não tinham cartão de crédito, não tinham cartão de débito. E o Taobao era uma plataforma, e na verdade ela continua sendo, que queria unir o pequeno empresário, o pequeno vendedor, o pequeno fabricante ao consumidor, às vezes em cidades super distantes, né? A China tem o tamanho do Brasil, enfim. Então, junto com o lançamento do Taobao, a Alibaba fez o Alipay, que era uma plataforma que garantia que a transação ia ocorrer de uma maneira tranquila, o vendedor ia receber o seu dinheiro e quem estava comprando ia receber o seu produto. Pois bem, começou isso, na verdade, até um pouquinho antes de 2007, 2004, mas é outra plataforma que acabou garantindo uma super base de dados para a Ant Financial, enfim, para a Alibaba. E isso se mantém até hoje. E o Weibo, que é o último dos logotipos ali, era conhecido, quando foi lançado, ali por 2009, como o Twitter chinês. E aí é engraçado, até pensando em, de repente, empresas que vão à China, como que eles conversam com os chineses, né? Lá você não vai ter Twitter, você não vai ter Facebook, você não vai ter YouTube. Você sempre tem que pensar em entrar na internet, nas redes chinesas. O Weibo, hoje em dia, ele não tem mais tanta limitação de tamanho de caracteres para você digitar. O próprio Twitter já tirou isso também. Mas mesmo quando tinha, e estava limitado a 140 caracteres, a gente pode pensar que 140 caracteres na China quer dizer muita coisa. Porque uma palavra vai ter no máximo 2 caracteres. Aqui, se a gente fosse escrever inconstitucionalissimamente, a gente já tinha perdido o nosso Twitter, praticamente. Então, essas diferenças, essas nuances são bem interessantes de pensar. E o Weibo não era uma cópia do Twitter. Eles que lançaram pela primeira vez, lá já em 2009, a possibilidade de você ir respondendo no mesmo post original. Que hoje em dia aqui todo mundo usa, segue o meu fio, barará. O Weibo já tinha essa ferramenta desde o lançamento dele. As pessoas podiam marcar com @ para quem elas estavam respondendo. E hoje em dia a gente acha isso muito natural, tanto no Twitter quanto no Facebook, mas surgiu com o Weibo na China, lá em 2009. Então, eu sempre costumo olhar para a internet chinesa, mesmo nas questões de comunicação, como uns ambientes de uma super inovação. Bom, essa cena que foi surgindo, antes a gente viu os números de internautas, enfim, que cada vez mais são expressivos, e quase 60% da população, eles vêm junto com uma classe média crescente. E essa classe média ela é feita de muita gente jovem. Tem um processo característico à China que os jovens acabam tendo mais renda do que seus pais. Enfim, principalmente nos centros urbanos. São pessoas que não usaram cartão nunca na sua vida. Nas suas casas não tinha nem telefone fixo, elas já partiram do não telefone para o smartphone. Então, esses jovens que são consumidores bastante importantes, eles já cresceram confiando na internet. E confiando na internet como uma plataforma de compra, uma plataforma de troca de informação, oferecimento de serviços.
junto com isso também, acabou criando comunidades de grande empreendedorismo. A China lança empresas diariamente. A gente pode pensar que tem um dado interessante sobre o PIB chinês, que mais de 70% já é de pequenas e médias empresas, então esses jovens também são importantes nesse processo. E essa cena, então, emerge aí ao longo dessa década. São mudanças estruturais, eu acho, bastante fortes. Assim. Se a gente pensa que em 40 anos a população urbana era de menos de 20% e agora já está em quase 58%, o PIB per capita, que a gente tem ali os números também. Em 78, era 157 dólares, um pouquinho menos, e hoje já é 9,6 mil dólares. Quando você pensa que a gente está falando de uma população de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, é brutal toda essa transformação e o quanto isso representa, inclusive, para consumo e para a economia, né? E a gente está aqui muito falando dessas transformações de internet, que eu acho que são bastante inovadoras, mas eu acho que elas também são fruto de uma característica bastante interessante da China nesses processos de 40 anos, que são mudanças que acontecem de maneira sempre muito rápida. E, apesar de ser rápida, elas vão primeiro para a experimentação, como se fosse uma mudança um pouco gradual, até que elas sejam adotadas. Quando a gente pensa em pagamento digital, que eu acho que é uma das pontas mais interessantes da economia digital chinesa, ela começou com as pessoas usuárias do WeChat, que é da empresa Tencent, mandando presentinhos virtuais em dinheiro, que eles chamam de envelope vermelho, é uma tradição do Ano Novo chinês. Ali que começou a ser testado a capacidade de as pessoas enviarem dinheiro, e hoje em dia, qualquer um compra qualquer coisa na rua só usando o celular. Então, acho bastante interessante essas características chinesas, e a China acaba inovando, e algumas vezes, dentro dessa inovação, revoluciona e exporta, enfim, suas soluções. No jornalismo, que é a empresa onde eu trabalho, não é diferente. A China também tenta cada vez mais ser uma líder na inteligência artificial. E aí, no finalzinho do ano passado, a China apresentou os 2 primeiros âncoras de televisão baseados em inteligência artificial. O Zhou Hao fala inglês, a Xin Xiaoman, que apareceu só em fevereiro desse ano, fala mandarim. Eles ficam brincando que eles nunca cansam, eles podem trabalhar 24 horas por dia. Mas os chineses, na verdade, não é que eles só gostam de trabalhar, eles também gostam de descansar. Acho até que essa é a brincadeira com os 2 âncoras. Aliás, falando um pouquinho mais da Xinhua, que é onde eu trabalho, ela é vista como uma empresa bastante oficial, bastante mais quadradinha, digamos assim, mas ela ainda assim tenta ficar cada vez mais perto do público, que é bastante jovem. Né? Um detalhe interessante é que o presidente da Xinhua, na hierarquia chinesa, ele tem um cargo de ministro. Então, para entender também um pouco a importância dessa empresa. Bom, e aí juntas a Alibaba, que na internet é o Alipay para meio de pagamento, ou de Fubao, no seu nome em chinês, e a Tencent, que aí vai ter o nome também de Weibo em chinês, elas têm 90% do market share desses pagamentos digitais. E aí eu acho que para um brasileiro que pensa em entrar na China, essas são as 2 empresas com as quais ele deve conversar. A Alipay, que junto com Alibaba e outros ecossistemas, são ótimos para quem pensa no e-commerce, e o WeChat é para a sua página lá, a sua fanpage, como a gente usa Instagram ou Facebook para interação com os usuários. Não dá para ficar fora do mercado chinês, acho que esse gráfico mostra não só que existe uma escala muito grande de adoção das coisas, mas que as pessoas efetivamente confiam no digital e acabam adotando essas soluções digitais de uma maneira bastante rápida. Enfim, aí mostra que a popularização do pagamento digital, na verdade, para você pagar, você escaneia um desses QR Codes. O primeiro tiozinho do slide é um mendigo que mora no bairro de Sanlitun. Eu conheço ele já há bastante tempo. Você quer dar uma gorjetinha para ele no final da noite? Escaneia o QR Code, ele recebe. Bom, e aqui está o meu QR Code também, se alguém quiser me adicionar no WeChat. Era isso. Obrigada.